Estamos de volta, essa é a TV Nazaré, canal 53, ou você que nos acompanha por nossa página, a nossa fanpage da Fundel, Fundação Dom José de Medeiros Delgado. Nos próximos dias nós voltaremos a contar aquelas histórias que estão relacionadas com Dom Delgado. Lembram? Quem já passou pelo campus já percebeu que existe agora o nome, e a gente volta sempre nessa história porque algumas pessoas ainda estão a perguntar: mas por que cidade universitária Dom Delgado? Porque foi dele a inspiração, a ideia de criar a UFMA, que seria uma universidade católica, tá certo? Esse era o princípio, o início era esse, seria uma universidade católica. Ele achava que a universidade deveria ser criada para fomentar educação, ele que encontrava na educação uma força, as asas necessárias para qualquer população. E ele fez isso não só no Maranhão, mas em outros lugares. Começamos esse momento agora falando de uma regra que é muito importante, que são as BRs espalhadas por todo esse país. No Maranhão, aqui em São Luís, nós temos vários, né? BR-135, quem vai aqui por dentro da Via Expressa. Opa, você deve estar perguntando, mas como assim Via Expressa? É que agora você tem que ligar os faróis também ali, tá? Dentro da Via Expressa, que a Via Expressa é uma MA, que vai para Raposa, né, passando ali pelo Araçagi, próximo a Maiobinha, aquelas áreas ali são áreas de BR. O presidente interino, o Michel Temer, ele sancionou o projeto de lei que torna obrigatório, atenção, trafegar com farol aceso em estrada mesmo durante o dia. A mudança do Código Brasileiro de Trânsito, CTB, já foi publicada no Diário Oficial na terça-feira, dia 24 de maio. As multas para quem infringir essa regra, atenção, hein, poderão ser aplicadas apenas 45 dias após a publicação da lei. Ou seja, já começaram, porque começou desde o dia 7 de julho agora. Desde o dia 7 de julho já começa exatamente o início dessa lei, já agora no mês de julho. Portanto, já está em vigor. O período é necessário para que os cidadãos, né, pudessem se adaptar e essa história toda. O projeto de lei é o 5070/13, foi aprovado em agosto do ano passado. A norma foi proposta pelo deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, e aceita na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. É porque ao longo desses anos, como eu falei no bloco anterior, as leis vão sendo aprimoradas aos poucos. Vocês já perceberam? Parece um detalhe bobo. Por exemplo, descobriram que pessoas, elas simplesmente, quando saltavam de um ônibus, por exemplo, elas passavam pela frente do ônibus e muitas eram atropeladas. Eu mesmo assisti a atropelamento de pessoas que passavam pela frente do ônibus. Então isso fez com que se gerasse uma mudança, que as pessoas começassem a saltar pela parte de trás dos ônibus. Ou você pensa que aquilo é por acaso? É que as pessoas saindo por trás, elas observam, elas têm uma visão do carro que vem por trás. Querem outro detalhe? O cinto de segurança, por exemplo. O cinto de segurança, apesar de muitas pessoas, tem que usar esse cinto de segurança e tal, muitas pessoas ainda passam por isso, mas quantas vidas já foram salvas pelo cinto de segurança? Agora nós estamos evoluindo, porque nós descobrimos que mesmo o cinto de segurança, às vezes ele aperta de tal forma que podem gerar problemas do peito, que a gente chama, fica uma quantidade, a quantidade de quando você faz uma pressão muito forte no peito, há uma quantidade, por exemplo, de oxigênio que entra, mas fica ainda uma quantidade de gás carbônico. E aí isso vai acontecendo um problema, sabe? Você vai ficando com uma quantidade de gás carbônico que vai aumentando, e as pessoas às vezes têm que fazer um procedimento cirúrgico para que esse ar volte a ficar o quê? Entra uma quantidade X de oxigênio e sai uma quantidade de gás carbônico. Por isso hoje, o que a gente conta nos carros? Existem os airbags da frente, os laterais, e já tem carros que estão vindo até com airbags em outras áreas. Os airbags também são para tentar salvar. Querem ver outra coisa que foi sendo alterada ao longo desse tempo? Bem atrás, antes havia só o banco, não havia aquela proteção. Já perceberam que tem uma proteção bem atrás? Pois bem, aquela proteção é porque na hora que um carro bate em alta velocidade, o pescoço da pessoa é agitado de trás para frente de tal forma que, se ele tivesse solto sem a proteção atrás, você poderia romper essa região aqui. Nós temos bem aqui atrás, você sabe, a coluna vertebral, e ela facilmente ela se rompe.
no sacudir do pescoço, isso poderia acontecer. Então a regra agora é a mais nova, já está sancionada e já está em vigor. Você agora vai simplesmente usar os faróis acesos mesmo durante o dia. É porque pesquisas mostram que quando você está dirigindo numa dessas BRs, a ausência do farol impede que você perceba. Mas as pessoas são cegas? Não. Os exercícios mostram isso. Tem pessoas que dizem que não enxergavam. Então, o farol aceso, mas com luz baixa, não é luz alta. Isso vai ajudar a salvar a vida de muita gente. Tá? Então, o que for para salvar vidas, essa posso dizer que é uma notícia boa.com. Nós vamos agora ao encerramento do programa, e nesse encerramento nós queremos deixar uma boa parte da reflexão. Não dá para mostrar integralmente porque o tempo não permite, mas a reflexão no Ângelus, que aconteceu exatamente no domingo, dia 10, no Vaticano, naquele encontro de Francisco com seus fiéis, naquele local tão especial. E ele nos fala sobre a importância do bom samaritano e que essas obras sem fé é morta. Ele diz que não vale só a palavra, mas principalmente os nossos gestos. É algo para a gente pensar e pensar muito. Hoje nós tivemos os trabalhos mais uma vez na câmera do Zeca Gomes, a pesquisa ali, o trabalho de auxílio de produção é do Gleison, a edição nós temos o James, a direção técnica é do Erisvaldo, a direção geral do Padre Heitor Moraes. Eu sou Robson Júnior, desejo a você uma noite, ou quem sabe um dia, já que você nos acompanha pela internet, e voltamos na sexta-feira com um detalhe. Nós vamos atrás e chama a sua atenção para o programa de sexta-feira. Nós vamos trazer uma entrevista com uma fisioterapeuta que está fazendo não milagres, mas é uma jovem, eu digo uma jovem fisioterapeuta abençoada por Deus numa missão de cuidar de pessoas, mas eu vou deixar apenas isso. Você vai ficar impressionado com o trabalho que ela vem realizando junto a pessoas com dificuldades de locomoção, pessoas que sofreram algum AVC, pessoas que sofreram acidentes, que romperam alguma parte da coluna. É uma entrevista incrível. Nós marcamos a entrevista por meio da semana e você vai acompanhar, porque nós vamos no local de atendimento para trazer essas imagens para você. E quem sabe você esteja precisando dos trabalhos. É a doutora Idelt. É um programa especial que acontece na próxima sexta-feira. Uma ótima noite para você, ou se for o dia que você esteja nos ouvindo, e até sexta-feira, se Deus quiser. Até lá. A parábola do chamado Bom Samaritano, tirado do Evangelho de Lucas. Ela, na sua narração simples e estimulante, indica um estilo de vida cujo centro de gravidade não somos nós mesmos, mas os outros, com suas dificuldades, que encontramos no nosso caminho e que nos interpelam. Os outros nos interpelam. E quando os outros não nos interpelam, alguma coisa não funciona. Algo naquele coração não é cristão. Jesus usa esta parábola no diálogo com o doutor da lei sobre o duplo mandamento que permite entrar na vida eterna. Amar a Deus com todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Sim, replica o doutor da lei. Mas diga-me, quem é o meu próximo? Também nós podemos nos fazer esta pergunta. Quem é o meu próximo? Quem devo amar como a mim mesmo? Os meus parentes? Os meus amigos? Os meus compatriotas? Aqueles da minha mesma religião? Quem é o meu próximo? E Jesus responde com esta parábola.
um homem, ao longo da estrada de Jerusalém a Jericó, foi assaltado por ladrões, espancado e abandonado. Por essa estrada passam por primeiro um sacerdote e depois um levita, os quais, mesmo vendo o homem ferido, não param e vão em frente. Em seguida passa um samaritano, isto é, um habitante da Samaria, e como tal, desprezado pelos judeus, porque não observante da verdadeira religião. E precisamente ele, quando vê aquele pobre coitado, diz o Evangelho, teve compaixão. Ele se aproximou e enfaixou suas feridas, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, confiou aos cuidados do proprietário, pagou por ele e disse que iria pagar todo o resto.